O ano de 1915 marcou muito o mundo devido ao genocídio dos armênios, mas agora, o ano de 1916, onde a guerra parou nas trincheiras, mas a matança atingiu o auge. Na guerra não existem vencedores absolutos, apenas consequências. Agora, a história que nunca te contaram. Primeira Guerra Mundial. 1916. O fronte ocidental tornou-se palco de uma carnificina sem precedentes. Entre fevereiro e dezembro de 1916, a Alemanha lançou uma ofensiva maciça com o objetivo estratégico de capturar Verdun, uma cidade vital para a defesa francesa. Se caísse, o caminho para Paris estaria aberto e a moral francesa de trincheiras. Os combates se transformaram em um inferno. Bombardeiros da artilharia incessantes, a fúria das novas armas, metralhadoras, lança-chamas, gás e uma tática de assalto implacável. Por mais de 300 dias, Verdun devorou vidas, custando a cada dia mais de 1000 soldados em ambos os lados, em um dos confrontos mais longos e sangrentos da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, o ímpeto era germânico. As tropas alemãs avançaram, tomando importantes baluartes, como o Forte Dom Monte. No entanto, a fúria do avanço encontrou seu limite na feroz resistência francesa. O desgaste e a necessidade preeminente de desviar forças para a recém-iniciada Batalha do Somme em julho enfraqueceram o esforço da guerra alemã em Verdun. A maré virou. Os franceses, enfim, partiram para a contraofensiva, retomando metro a metro do que havia sido perdido, incluindo a reconquista dramática dos fortes Domont e Vaux. Em 18 de dezembro de 1916, a batalha findou-se num amargo impasse militar. Apesar de meses de agonia e de perda de incontáveis vidas preciosas e recursos, as linhas de frente permaneceram quase inalteradas, um testemunho de futilidade do sacrifício. Contudo, a região de Verdun não seria esquecida. Ela guardava seu derradeiro e decisivo papel. Nos estágios finais da guerra, em setembro de 1918, a grande ofensiva franco-americana avançou por essas terras devastadas, culminando na conquista de Sedan, um golpe estratégico que selou o destino germânico e precipitou o fim da Primeira Guerra Mundial. A Batalha de Verdun foi o ápice da barbárie e futilidade da Guerra de Trincheiras. Estrategicamente, foi um moedor de carne industrial fracassado, onde a ambição alemã de sangrar a França levou a um custo humano inimaginável. Entre julho e novembro de 1916, milhões de homens foram lançados contra o fronte ocidental na França. A Batalha do Somme nasceu da urgência aliada de ingleses e franceses de romper o impasse mortal da Guerra de Trincheiras. O plano era audacioso, varrer os alemães com artilharia pesada e uma onda de infantaria, mas o plano se esmagou contra a realidade. As trincheiras alemãs, agora fortificadas e defendidas pela fúria das metralhadoras Maxim, transformaram o ataque em suicídio. Durante 140 dias, o Somme se tornou um banho de sangue, uma das batalhas mais sangrentas da história, cobrando o tributo de mais de 1 milhão de baixas por um avanço irrisório de cerca de 10 quilômetros. Nem mesmo a estreia do tanque de guerra foi o suficiente para quebrar o entrechamento. A batalha terminou sem um vencedor claro, falhando em seu objetivo principal. Contudo, o custo e o desgaste impostos aos alemães foram brutais, ligando o sacrifício do Somme ao lento, mas inevitável recuo que marcaria os desfechos finais da guerra. A Batalha de Somme não foi apenas um revés, foi a encarnação brutal da cegueira tática no fronte ocidental. Concebida como o golpe decisivo para quebrar o impasse, ela se transformou ironicamente no símbolo da futilidade da Guerra de Trincheiras. Enquanto o Ocidente se afundava no barro e no arame farpado das trincheiras, o fronte oriental era a face selvagem e vasta da Grande Guerra, uma linha de fogo que se estendia por milhares de quilômetros, onde o Império Russo enfrentava a máquina de guerra da Alemanha e da Áustria-Hungria. Aqui, a guerra era de movimento, mas a um custo alterador. As grandes vitórias alemãs, como o cerco de Tannenberg, não eram apenas avanços territoriais, eram golpes no coração de exércitos inteiros. Com a logística frágil e tropas mal equipadas, a Rússia tornou-se um moedor de carne humano.
Milhões de soldados foram perdidos em baixas e prisões. A exaustão não era apenas militar, mas nacional. A fúria incessante dos combatentes e as perdas incalculáveis fizeram mais do que apenas enfraquecer o exército. Elas implodiram o império. O desastre do fronte oriental alimentou a fome, a revolta e a desconfiança, culminando na Revolução Russa de 1917. O fronte não terminou com uma vitória, mas com uma retirada humilhante e a paz separada de Brest-Litovsk, sinalizando o fim da guerra para a Rússia e o fim da Rússia dos czares. Quando olhamos para a Primeira Guerra Mundial, é fácil ficarmos hipnotizados pelo drama estático da frente ocidental. As trincheiras, o impasse, mas a verdadeira tragédia, a verdadeira catástrofe que reescreveu o século XX, desenrolou-se na vastidão implacável do fronte oriental. No início, a Grã-Bretanha tentou estrangular a Alemanha com um bloqueio naval, cortando o fluxo de suprimentos vitais, mas o Kaiser tinha uma resposta sombria e silenciosa, o U-Boot, o submarino. Em retaliação, a Alemanha declarou a guerra submarina irrestrita. O Atlântico se transformou em uma zona de caça. O objetivo era simples: afundar os navios que abasteciam a Grã-Bretanha, sufocando o leão antes que ele pudesse esmagar a Alemanha. O mundo acordou para a brutalidade dessa nova guerra em 1915, com o naufrágio do RMS Lusitânia. Mais de 1.000 vidas perdidas, 128 delas americanas. A opinião pública nos Estados Unidos explodiu. A Alemanha recuou, mas apenas temporariamente. Em 1917, a desesperada liderança alemã fez sua jogada mais arriscada. Retomaram a guerra irrestrita. Foi um cálculo fatal. Eles apostaram que poderiam vencer a Grã-Bretanha antes que a América pudesse mobilizar sua força. Estavam errados. O afundamento implacável de navios americanos se tornou o estopim final. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi consequência direta e decisiva. A chegada de recursos e, crucialmente, de soldados americanos reverteu o curso do conflito. Apesar das perdas terríveis para o comércio britânico, a inovação, a tática de comboios e o desenvolvimento do sonar permitiu que os aliados lentamente tomassem a ameaça silenciosa. O U-Boot se provou uma arma poderosa, mas no fim foi só sua agressão que trouxe o inimigo mais poderoso da Alemanha para a guerra. O dilema dos submarinos alemães é, em retrospecto, a maior ironia estratégica da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, desesperada para quebrar o bloqueio britânico e encerrar o impasse, apostou tudo na sua arma mais letal, o U-Boot, mas essa aposta era um erro de cálculo fatal. Longe das trincheiras da Europa, a Primeira Guerra Mundial desenrolou-se como um épico de conquista, ambição e traição nas terras do Oriente. Os Balcãs, a cadeira da Europa, foram um estopim, o local onde a Sérvia e o Império Austro-Húngaro transformaram uma rivalidade regional em um conflito global. Mas a verdadeira recompensa estava no sul, o vasto e moribundo Império Otomano. Para os aliados, especialmente a Grã-Bretanha e a França, a guerra contra o sultão era uma oportunidade. Eles atacaram em dois flancos vitais. Na Mesopotâmia, as forças britânicas avançavam passo a passo, assegurando o controle de Bagdá e protegendo o acesso ao petróleo. Na Palestina, o general Allenby marchava com o apoio crucial da revolta árabe. Figuras como T.E. Lawrence transformavam chefes tribais em uma arma poderosa contra o domínio turco, culminando na simbólica tomada de Jerusalém. Mas enquanto prometiam aos árabes a liberdade e um lar, os aliados já tinham traçado seus próprios planos. O acordo secreto de Sykes-Picot rasgava o mapa da região, dividindo os despojos em futuras zonas de influência francesa e britânica. A derrota otomana selou não só o fim de um império de 600 anos, mas plantou as sementes da discórdia. A criação de mandatos com fronteiras artificiais legou ao Oriente Médio moderno um legado de instabilidade que ecoa até os nossos dias. A campanha dos aliados nos Balcãs e sobretudo no Oriente Médio não foi apenas uma parte da Primeira Guerra Mundial, foi o ato de fundação do Oriente Médio moderno. Quando as forças britânicas e francesas avançaram sobre o Império Otomano moribundo, elas não estavam apenas derrotando o inimigo,
estavam desmantelando séculos da história para servir aos seus próprios apetites imperiais. Assim, 1916 ficou marcado como o ano em que a guerra atingiu um nível de brutalidade extremo, sem trazer grandes mudanças estratégicas. Foi um período de guerra de desgaste, onde o objetivo era enfraquecer o inimigo lentamente, mesmo que isso significasse perder centenas de milhares de homens. No final de 1916, a Primeira Guerra Mundial já havia revelado sua face mais cruel. As batalhas de Verdun e do Somme mostraram ao mundo que a estratégia de desgaste apenas multiplicava cadáveres, sem alterar significativamente as linhas do fronte. Era como se a humanidade estivesse presa em um beco sem saída, sacrificando gerações inteiras por alguns quilômetros de lama ensanguentada. Esse ano marcou a consciência de que a guerra não seria rápida nem gloriosa, mas um longo mergulho em sofrimento, onde cada vitória parecia indistinguível de uma derrota